lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Sandra Sena, historiadora, ativista do movimento negro e coordenadora da TV Elas por Elas. É essa TV que a gente reforça o debate sobre mulheres todos os dias, né, de segunda a sexta. É, trazemos mulheres, fazemos debates sobre vários temas aqui, porque mulheres falam sobre tudo e sobre qualquer coisa, porque a gente, enfim, estuda, se dedica, milita, faz ativismo, faz movimento social, organiza mulheres, organiza a juventude, organiza todo o Brasil, né? Se não, não existe organização nesse país sem as mulheres presentes. Então é uma honra estar aqui hoje com a nossa companheira Júlia. E hoje nosso tema vai ser sobre o Dia da Amazônia. 5 de setembro comemora-se o Dia da Amazônia. Uma data que não é apenas uma data comemorativa, sobretudo pensando esse ano de COP30, né? Enfim, a gente precisa pensar muito sobre todas as questões que afligem o povo brasileiro, e a Amazônia, né, é a cara do Brasil. Falar da Amazônia, fala sobre soberania nacional, falar sobre justiça climática, a luta dos povos originários, da população negra, das comunidades tradicionais e, sobretudo, a defesa da vida. Para essa conversa, eu trago com muita alegria aqui a nossa companheira Júlia, do Comitê Chico Mendes, uma organização que preserva a memória de Chico Mendes e segue mobilizando gerações, né, de luta em defesa da Amazônia. E eu queria que você se apresentasse, Júlia, para a gente começar um bate-papo, pode ser? Olá, boa tarde. Eu sou Júlia Feitosa, tenho 71 anos, sou acriana, nasci no Seringal Bom Destino, sou formada em História aqui pela Universidade Federal do Acre, e a minha militância já começou bem antes da universidade, né, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, do qual me orgulho muito de ter constituído essa forma de organização, né, junto com a Igreja Católica. E é isso. Maravilha. Estou em casa aqui, né? Mais um historiador assim como eu, então vamos fazer uma boa conversa sobre a Amazônia. Assim, para começar, Júlia, pensando nesse dia, nessa data comemorativa, para você, qual é o significado desse Dia da Amazônia? Olha, na verdade, assim, o Dia da Amazônia é mais um dia que a gente aproveita para ampliar, consolidar as nossas lutas, principalmente agora que a gente tem vivido uma mudança climática gigantesca que tem, assim, que o mundo inteiro tem sofrido, mas uma população em especial sofre mais, que são
as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres da floresta, porque além de que você tem um problema da falta d'água, mas você tem um problema de que é a gente que menstrua, é a gente que amamenta, é a gente que cuida de criança. Enfim, você precisa ter água. Esse é um problema gravíssimo hoje no mundo. Ou tem lugar que tem muita água porque tem muita chuva, ou tem lugares, como é o caso agora, nós aqui na Amazônia, que estamos vivendo um período de seca. Então, é um pouco disso, né? Então, nós, as mulheres, temos que estar sempre, né, nessa coordenação da família, né? Principalmente dos filhos, né? Dessa tarefa também que é doméstica, enfim. Acaba que tudo se interliga, né? Estamos falando simplesmente da Amazônia e você traz a questão da falta d'água. Deveria ser uma contradição. Aliás, é uma contradição isso, né? Mas eu acho que você traz à luz, assim, um problema talvez que o Brasil não enxergue sobre a Amazônia, que é a falta d'água. Como outra companheira de direção trouxe sobre as periferias também da Amazônia, porque parece que tudo é a floresta amazônica, mas existem pessoas que vivem na Amazônia como um todo, né? No Acre, no Pará, Roraima, Rondônia, na própria Amazonas, enfim, Pará. É uma região riquíssima e que falta água. Por quê, né? Por que será? É, e- Primeiro, porque você, se a gente pensar, eu queria, você tinha feito uma pergunta sobre a questão da Amazônia, qual a importância. Se nós pensássemos que deveríamos trabalhar, não é na questão da preservação, mas é preservar trabalhando com responsabilidade, né, tudo que a gente tem de riqueza, sabendo que a floresta ela não é para se colocar gado, porque é impossível, né? Então, o tipo de solo é completamente diferente e que nós deveríamos, né, pensar nesse conjunto de possibilidades da Amazônia, dos diferentes biomas, né, dos diferentes, mesmo sendo o Acre, se você olhar, hoje nós temos problemas em aldeias que o igarapé secou e que não tem como essa população ter outra fonte d'água que não seja aquela do igarapé do qual ele já vinha se alimentando e tirando água, enfim. Então, esperar uma chuva ou outra, né? Então, provavelmente, teremos que discutir nessa COP, eu imagino, né, que nós precisaríamos fazer uma adequação de vida para que a gente, ao longo dos anos, a gente possa recuperar o que foi já destruído, mas que a gente precisaria ter outro tipo de construção de casas, né, de, de, de armazenamento de água da chuva. Enfim, a gente tem que se preparar para esse tempo tão grande que é dos meses que a gente não tem chuva e que não tem água. Então, não é tantos meses assim, é quase 5 meses. É possível que a gente comece a armazenar água para que a gente possa sobreviver nesse período e vai se adequando, né? E é isso. Nós na Amazônia com somos assim. certeza, com certeza. Não, mas que bom que você traz toda essa reflexão pra gente, né? Porque já casa um pouco com a segunda questão que eu ia trazer para você, que é quais as principais ameaças à floresta e aos povos da Amazônia hoje? Para você, do Acre, quais são as principais ameaças? Olha, acho que a principal ameaça hoje para toda a população, e em especial do Acre, do qual o estado que eu moro, que eu convivo, que eu nasci, e que vivo, que tenho imenso prazer de viver, né, foi uma mudança na política para sair de um processo de respeitar a floresta, de respeitar as pessoas. Não tem como ter floresta sem gente, né? E a floresta precisa ter gente morando e desenvolvendo a partir da riqueza que tem a própria floresta, né? E não fazer ter um outro modelo, né? A partir do agronegócio, né? Que é da pecuária, dos grandes investimentos que para mineração, como tem ocorrido nas aldeias indígenas, né? Que tem sido um caos assim imerso, né? Se a gente pensar o que foi aquilo
que aconteceu bem no início do governo Lula, que foi aquela, os nossos companheiros índios, com toda aquela grande quantidade de mineração dentro das aldeias, que até hoje tem bastante dificuldade ainda, né? Mesmo com toda a política que tem sido, né, somada, inserida, mas é difícil ainda fazer um processo tão rápido, porque as nossas distâncias, nossas dificuldades, a nossa estrada, que às vezes é um rio, é um igarapé, ela demora muito tempo para chegar. Então, é isso. Mas é isso. É por isso que as políticas públicas elas precisam ser vistas sob o olhar dos territórios, né? A gente sempre comenta isso, porque, por exemplo, às vezes tem uns kits de equipagem que vai para o município, às vezes é um carro, mas às vezes a cidade tem um rio para atravessar, e o carro não vai atravessar o rio. Então a política pública ela precisa chegar a tempo e nas condições que os territórios vivem também. Acho que isso é extremamente importante, né? Mas eu queria saber de você. Como é que as mulheres, em especial as mulheres amazônicas, como é que elas têm protagonizado a defesa da floresta e de seus territórios? Como é que eles se organizam entre mulheres aí, assim? Como é que as mulheres se organizam para defender os seus territórios? Não só a floresta em si, mas a defesa das suas comunidades tradicionais, da sua cultura, enfim, da sua forma de viver. Me fala um pouquinho disso. Olha, quando aqui no Acre, quando começou ainda com o Chico Mendes, mas um pouquinho antes de Chico Mendes, né? Mas o Chico foi uma pessoa muito fundamental para organizar essa luta. E ele sempre falava assim, que a nossa vitória depende da nossa organização e da nossa disciplina. Então, a disciplina e a organização necessária para se estabelecer uma reforma agrária para a Amazônia, as mulheres elas estão na frente de todo esse processo, né? Não tinha empate da resistência em defesa da terra que as mulheres ou não organizassem a alimentação, ou que elas, junto com as crianças, iam na frente para poder a polícia que estava lá para desapropriar, para tirar as pessoas. Nunca tivemos ocorrências informes de que a polícia tenha massacrado mulheres, né? Então, já sabendo disso, né, as mulheres iam na frente corajosamente. E teve um momento que foi muito, assim, muito importante, né, essa luta toda das mulheres. Eu penso que essa luta das mulheres, Sandra, é uma luta que é do país, que é do mundo. Mas pensar a Margarida Alves lá no Nordeste, né? A Margarida Alves lá, né? Você tinha aqui no Acre mulheres que organizaram o primeiro sindicato lá de Brasileia, né? Mulheres que organizavam em Chapuri, que é o caso da Leide Aquino, que é a esposa do Júlio Barbosa, você é uma pessoa que naquela época era muito adolescente, mas que desde então ela estava nessa luta de organizar as mulheres e outras mulheres, né? Então, acho que isso, essa resistência, essa determinação das mulheres da Amazônia, e eu falo de todas elas, das índias, né, das companheiras indígenas, né, que não é qualquer coisa, né, se você pensar nessa luta da, da, não é só da sobrevivência da coletividade, mas também desse jeito de sermos diferentes. Nós mulheres somos diferentes. E às vezes os homens não respeitam isso, eles não entendem isso, né? Tanto é que o feminicídio tem aumentado muito, né? E a gente precisa mais que nunca se fortalecer mais entre nós, né? Denunciar até políticas públicas, batalhar para isso, né? Nós da Amazônia precisamos ter dinheiro diferenciado para nós, para as políticas públicas, porque você, no Nordeste, quando foi pensado o programa Saúde da Família, você podia andar meia hora, tu estava na casa do outro. Aqui, às vezes, tu anda 5 horas e não chegou na casa do outro, da pessoa, né? Então, é preciso pensar e respeitar e entender que o recurso tem que ser diferenciado, né? E que Com o respeito certeza, precisa ser diferenciado. com Então, penso certeza, que Júlia. nessa questão aí, desse retrocesso que tivemos da política do Acre,
né? E eu acho que quase todos nós na Amazônia tem a ver com a mudança, né, desse olhar para o agronegócio, né? Dessa É, invasão, dessa não, quando falta você de traz respeito. aí as várias mulheres organizadas, eu tenho muito orgulho porque eu acho que existe organização de mulheres realmente em todos os lugares do Brasil, né? Mas o Norte e o Nordeste, com a sua experiência, a sua vivência, o seu cotidiano, de mulheres negras e indígenas nos mesmos espaços, talvez a gente tenha um outro olhar sobre o se organizar, né? E talvez até enxergar a nossa importância, o nosso valor nesse processo, né? Eu já fui assessora sindical do sindicato que só tinha praticamente mulheres, o maior sindicato do Estado, da educação. E, ó, quem dá a linha na rua são elas. É Eu tenho muito, lógico. eu tenho muito orgulho disso, assim, sabe? E assim, ia pensar não só uma movimento sindical, mas pensar como a Secretaria de Mulheres do PT também organiza, assim, não existe uma política nesse partido se as mulheres não estiverem presentes. Olha as nossas parlamentares eleitas, né? Olha o que é o Elas por Elas. Enfim, o que a gente organiza é muito maior do que o que eles podem pensar. E, obviamente, que caminhamos todos juntos para fortalecer uma política de igualdade, né, contra as desigualdades, seja raciais, sociais, econômicas, culturais, todas as desigualdades. Nós estamos liderando essas políticas. Eu acredito muito nisso, sabe, Júlia? E eu fico muito Uhum. feliz de ter uma companheira como você e como tantas outras, assim. Recentemente eu entrevistei uma menina do hip hop de Manaus. Foi do hip hop, não foi? Sensacional! A forma que elas dialogam com as comunidades, com as periferias, né? Como os movimentos sociais, isso é muito bom. Outro dia também foi uma menina do teatro do Pará. Então, o Norte está sempre por aqui, fazendo várias conversas. E que bom que hoje que é você que está aqui nos dando essa brilhante aula sobre como, né, as mulheres se organizam e como é que a gente defende os nossos territórios. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Comitê Chico Mendes, como é que ele atua, como é que atua com a juventude, qual o papel da juventude nesse momento, como é que as mulheres se organizam com a juventude também. Fala um pouquinho do comitê para a gente entender o que é esse comitê. Então, o Comitê Chico Mendes, ele foi criado na noite do assassinato de Chico Mendes. E foi extremamente importante, porque o Chico ele foi assassinado a mando da UDR e, portanto, naquele movimento grande que a UDR estava fazendo no país, né? E aí nós nos juntamos e formamos esse comitê na noite do seu assassinato para garantir de que a justiça fosse feita, e que mais um assassinato não ficasse impune. Então, inicialmente, o papel do comitê foi esse, né? Articulamos com a CUT Nacional, que o doutor Márcio Tomás Bastos ele foi um advogado que, à época, se disponibilizou e que fez todo esse acompanhamento do processo aqui do Acre e que nos ajudou, né, através da CUT, para que a gente pudesse acompanhar todo esse processo, né? Dentro da organização das audiências aqui, quanto para fora, né? E para que a gente pudesse não deixar uma, mais um assassinato sem ir a julgamento, sem ter. Então, o comitê foi isso, e ele cumpriu essa função, tanto é que em menos de um ano, né, ele concluiu com o julgamento, né, do, do Darli, que foi o mandante, né, e que o filho dele foi quem assassinou o Chico. E a gente continuou todo ano do dia 5, do dia 15, que é o dia de nascimento do Chico Mendes, e dia 22, que foi o dia do assassinato, o comitê faz uma atividade durante uma semana. Começa com o aniversário do Chico, aí sempre tem bolo, tem os prêmios, tem as coisas mais festivas, né? E a gente faz atividades, né, para relembrar, para ampliar, para que esse trabalho que foi feito por ele, pensado por ele se foi, mas nós ficamos, e que a gente dá continuidade. Dentro desse coletivo, desse grupo, tem um trabalho que é com a juventude. Você se imagina, eu estou com 71 anos. E aí, há quanto tempo já foi assassinado o Chico? Né? Então, nós, os companheiros, já estamos bem assim, né?
Estamos mais para chegar lá pertinho do Chico do que, né? Já estamos passando assim, né? De mudar de lugar. E aí tem a Nossas juventude. guardiãs, nossas guardiãs. Tem os guardiães, mas a gente, né, também vai Nossas passar griots, lá para nossas outra, guardiãs. né? Os griosos vão passar para uma outra esfera, né? E os que ficam aqui têm que dar continuidade. Então, tem um encontro que chamamos Encontro da Juventude, né? E aí tem um nome bem, bem lindo, que vai ser dia 5 agora. Vai ter dia 5, dia 6. Dia 6 o Chico escreveu um bilhete, aí, bilhete que foi, né, para Jovens do Futuro, e que todo ano a gente faz atividades, o comitê faz uma grande atividade, local, mundialmente, às vezes online, quando foi essa experiência que a gente começou a ter na época da Covid, né? A gente nunca deixou de fazer. Todo ano, além da atividade do Jovem do Futuro, que é dia 6 de setembro, que foi um bilhete que ele escreveu, a gente tem essa atividade para a juventude. Esse ano chama Cria de Chico Mendes. A ideia é juntar 200 alunos, em torno de 200 pessoas, numa atividade que vai discutir a COP30, né? Nós estamos de olho na COP30 para ver o que, que muda, o que, que amplia, o que, que a gente vai conseguir, né, de política para o Brasil a partir da COP, né? Apesar do nosso olhar não muito de acreditar que vamos, tá bem difícil essa COP, né? Mas vamos fazer a nossa parte, né? Então, Júlia, é muito bom esse histórico que você traz sobre o Comitê Chico Mendes. Acredito que muitas pessoas no Brasil não conheçam e que podem conhecer agora através da sua fala. Assim, eu acho que isso é importante, essa forma de organização, de trazer a juventude, as mulheres, enfim, de como o povo se organiza, de como os mais velhos e os mais jovens conseguem se juntar e organizar em prol de um bem maior, né, e coletivo, que eu acho que é mais ou menos isso que vocês fazem aí. Mas assim, muitas vezes a Amazônia ela é vista apenas como um patrimônio natural, como eu já falei aqui anteriormente, como se tudo fosse uma grande floresta. Mas a gente pensa, como é que vocês fazem para reforçar que é um território de pessoas, de cultura, de história, de memórias, de resistências, de muitas lutas? Antes de entrar nessa conversa, eu queria te convidar para que vocês possam vir na Semana Chico Mendes, que é do dia 15 de dezembro ao dia 22, né? Tem uma super programação. Já quero, já quero. Começa com o Prêmio Chico Mendes, enfim, a gente tem uma programação diária para todos esse período. Então, você está convidada para vir ao Acre acompanhar esse trabalho, tá bom? E Com aí, certeza. tá bom? Já tô me sentindo uma convidada e já estarei aí. E você falando de. Você podia repetir? Desculpa, já. Claro, é porque a Amazônia muitas vezes ela é vista como um patrimônio natural, como se tudo fosse uma grande floresta. Assim. Mas como é que vocês fazem para defender, reforçar a defesa que esse também é um território de pessoas, de cultura, de história, de memória, de lutas, resistências e tantas outros elementos assim? Então, eu acho que uma grande sacada, ainda com o Chico Mendes vivo, foi de conversar com o MST, com várias outras entidades nacionais, e de pensar que a Amazônia, a reforma agrária da Amazônia seria diferenciada. Então, há reservas extrativistas, e nós temos várias modalidades, né, de reserva, e uma delas é a reserva extrativista, as aldeias indígenas, né, que também tem um modelo, né, que é uma área desapropriada do governo federal e que tem autorização, permissão para que as pessoas que vivem nela possam continuar morando. Então, hoje o Acre ele tem aí um terço do território acreano são de unidade de conservação. Então, isso dá uma segurança assim, jurídica para quem lá mora, né? Então, eu acho que isso foi um legado que muito, 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 muito importante para os seringueiros, para os trabalhadores das unidades de conservação, da Amazônia como um todo. Porque não tem só. Quando eu falo de reserva extrativista, eu não estou falando somente do Acre. Hoje você tem reservas extrativistas na Amazônia Legal inteira, que são os 7 países, né? Além dos 5 nossos estados, desculpa, dos nossos estados, tem mais o Maranhão e Tocantins. E você tem
reservas marítimas também, é, de quebradeira de coco. Você tem uma série de outras unidades de conservação. Então, isso é bem importante e que isso só foi possível a partir desse formato, né, construído a partir das reservas extrativistas. E aí eu acho que a gente tem uma resistência a partir da organização do Conselho Nacional dos Seringueiros, que tem uma grande, acho que 50% da direção hoje são mulheres, que eles estão presentes, nós estamos presentes em todas essas lutas de organização. Desses 7 estados da Amazônia Legal, não é só do Acre, viu? Então, acho que isso são coisas importantíssimas para que a gente não se perca, não se vacile. E tem uma luta nossa hoje que tem muitos parlamentares do agronegócio que querem fazer mudança nas reservas extrativistas, nas unidades de conservação, para que possa beneficiar outros segmentos, né? E isso é uma luta forte e precisa de muito apoio, e aí é isso, né? Felizmente, esperamos que o próximo congresso a gente avance no Com sentido da certeza. quantidade desse compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras. Júlia, e assim, é uma preocupação que temos tido, eu acho que 100% dentro do Partido dos Trabalhadores nesse próximo momento, né? É, de a gente conseguir eleger um Congresso que nos atenda, que atenda o povo brasileiro. Então, assim, eu acho que cada lugar será um lugarzinho de fazer uma grande campanha em defesa do Brasil, uma grande campanha em defesa dos nossos territórios, né? É, fico muito feliz com essa sua fala, assim, e eu já estou animadíssima para ir para o evento de dezembro. Meu Deus do céu. Só fiquei pensando nisso, sabe, também. Mas assim, que bom que você traz toda esse desempenho, essa organização de mulheres e juventudes, e como é que a gente pode organizar para defender esses lugares, né? Enfim, cada um na defesa dos seus lugares, mas também na defesa do Brasil. E, sobretudo, na defesa da democracia brasileira, né? E só para finalizar, assim, que infelizmente nosso papo não pode se prolongar tanto, mas, Júlia, eu vou te ligar ainda para aprender mais coisas com você, com certeza. É, E que na Semana mensagem. Chico Mendes, estamos aqui. É muito Com tempo. certeza, com certeza. Que mensagem você deixaria para esse dia da Amazônia, para quem está longe da floresta, para quem está longe da Amazônia, mas que precisa se engajar em defesa da Amazônia, porque a Amazônia é do território brasileiro? Qual mensagem você deixaria para o Brasil? Olha, minha querida, esses dias o Lula Acre foi bem importante, né? Porque já fazia um tempo, 10 anos que ele não vinha aqui. E aí, o Lula, toda vez que chega em algum lugar, ele quer encontrar com os fundadores do PT. E eu estava nessa conversa. Sempre que ele vem, a gente está nessa conversa. E eu fiquei tão feliz de ver essa, essa, esse novo momento de Lula, esse novo momento de que a gente avança no processo democrático, né? Sinais de mudanças, né? Positivas. Eu sempre costumo dizer, tem uma frase que os índios usam que é assim, que Chaya é metade de mim que está em você, é metade de você que está em mim. Eu sempre acho que a metade do Lula, quando alguém faz uma coisa de maldade com ele, eu sinto a dor, né? Porque a gente só tem a nossa esperança, ela está na implementação das políticas públicas e de alguém que tenha compromisso com esses segmentos, né? O segmento das mulheres, né? Do, dos negros, né? Enfim, dos diferentes, né? De todos nós, mulheres, né? Independente de sexo, né? Independente de religião. Então, acho que isso é uma coisa que requer da gente essa esperança de que possamos avançar. E aí, querida, temos que investir na juventude, investir na formação. Eu nem sei como, a gente às vezes se distanciou do trabalho de base. A gente precisa voltar a conversar com dois, com três, com duas, com cinco mulheres, com jovens, né? E a gente poder colocar que nós podemos ser diferentes, que a nossa vida pode ser melhor. E que a juventude
ela precisa estar no centro desse debate, porque é eles, é para eles que a gente ainda temos esperança de fazer grandes mudanças, de readequar a política para o seu lugar correto, né? Então, eleger mulheres para os cargos, né, de deputadas estaduais, federais, né, Governadoras, senadoras, que é governadoras, isso? senadoras, senadores, né, senadores, porque às vezes você tem uma possibilidade, mas precisa ter um compromisso, né? E às vezes o compromisso ele está entre homens e mulheres, não tem, né? Mas precisa quem foi eleito ter um compromisso. Acho que é um pouco disso, né? Nós estamos vivendo essa transição climática horrível, mas temos que cada um cumprir com o seu papelzinho, né? É igual um beija-flor, né? O pessoal acha que beija-flor tem só um pouquinho de água, mas se cada um da gente fizer um pouquinho, a gente vai fazer uma mudança extraordinária. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Estou à disposição, se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, né? Não, A foi gente maravilhoso. pode retomar. Eu aprendi muito com você hoje. Eu até tenho um livro que, quando eu fiz 70 anos, uns companheiros e companheiras, né? A Zezé Weiss, que é uma companheira fundadora do PT, o meu marido, que também é jornalista, enfim, findamos organizando uma publicação a partir de fala dos meus amigos, dos meus companheiros, né? E o meu livro chama assim, Júlia Feitosa, a militante. Ah, levanta para ver a foto do livro, levanta um pouquinho. A Ah, militante. eu quero ler esse livro, hein? O importante dele é porque nós, as mulheres, estamos sempre na construção de todas as coisas que a gente tem feito nesse país, da CUT, do PT, mas às vezes a gente nem aparece. Então, o nome do É, meu Júlia, livro você agora chama me A trouxe uma Militante questão. por Trás das Bandeiras Vermelhas. Então, nós Perfeito, eu podemos. já quero esse livro. Você agora me trouxe uma questão. A gente vai ter que fechar rapidinho, porque, enfim, tá acabando o mesmo programa. Mas você me trouxe Deixa. uma questão que alguém sempre fala. Ai, porque o PT foi fundado por sindicalistas. Eu digo, gente, um parte do PT foi fundado por homens sindicalistas. Mas o PT foi formado por mulheres que trabalhavam em associações de bairro, em periferias, enfim, em postos de saúde, nas comunidades eclesiásticas de base. As mulheres estão na fundação do PT, elas não chegam depois. Talvez elas conquistem o lugar da secretaria depois, né? Mas elas chegam desde sempre, elas estão fundando o Partido dos Trabalhadores. Então eu tenho muito orgulho do PT por isso também. Eu também, eu sou fundadora do PT. Ai, E, que como eu, maravilha! tem várias outras companheiras, né, que Com fundaram o PT, certeza, que estamos com juntas certeza. até hoje na luta, na construção, que não arredamos o pé. Há até espaço para jovem, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para Tem, nós tem. ainda, que somos fundadores do PT. Maravilha. Júlia, muito obrigada. Eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço a Maria, que nos ajuda aqui, a toda a equipe da TV Elas por Elas. É uma honra poder fazer essa conversa com você. E olha, a conversa não acabou, não, viu? Você voltará para a próxima. Até breve.